Olá pessoal, acredito que vocês estejam vencendo em Cristo Jesus. Fica aqui nesse vídeo que eu vou citar pelo menos algumas colocações acerca do Salmo 1 e dar algum posicionamento de como se viver bem, de como pensar bem, de como interpretar as situações como bem ou mal. Então, dos demais, já curta esse vídeo, né? Não esquece, não, curte agora, se inscreva nesse canal, siga essa página, né? Valorize esse tipo de trabalho, né? Que eu luto bastante para tê-lo aqui. Então já curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas e grupos, nos ajude, nos motive, né, nos influencie a criar vídeos como esses ou melhores do que esse. Então vamos lá para mais uma sugestão de opinião. Vamos lá? Vivemos num mundo onde parece que somos informados e presenciados a sempre fazer o perfeito, né? Sempre não podemos errar no nosso planejamento, nos nossos projetos, nos nossos planos, até mesmo na composição do nosso caráter, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Vivemos em um tipo de tempo onde o erro é sempre fatal, o erro é sempre sempre condenável, né? Então vivemos num tempo que parece que não se pode errar, né? E quando se erra, né, não consegue se ver e ouvir ou não, né? Então vivemos em uma influência, né, onde o próprio sistema nos condena quando fazemos errado, né? Somos influenciados, vai dar certo, faz isso que vai dar certo, e muitas vezes somos frustrados, né, por permanecer persistentes nesses tipos de planos, nesses tipos de metodologia, e nessa frustração sempre há algum tipo de domínio de tristeza, de rancor, de ira. Infelizmente, a maioria das pessoas de casos de suicídio são pessoas que julgaram estar fazendo certo e simplesmente errou, se frustraram e aconteceu esses atos, né? Esses atos de suicídio. Então, o próprio sistema influencia você a viver bem, a viver sempre perfeitamente, a nunca errar. E quando erra, o próprio sistema ele favorece para a sua frustração, para o seu tipo de tristeza, para o seu tipo de ira, para o seu tipo até de desorganização. Por outro lado, né, não que isso seja errado, né, de sempre fazer o perfeito, de sempre se planejar, mas há um breve risco de você não conseguir fazer isso e nessa sua frustração haver a vergonha de recomeçar de novo, né, de corrigir os atos, de não mais errar. Nessa frustração você pode estar envolvido até em um caso depressivo e até em algum tipo de desamparo, de algum tipo de desconforto. Pois bem, olhando para a Bíblia, dá essa impressão que a Bíblia sempre direciona a sempre fazer o certo, né? Na verdade, existem pontos, sim, né, que quando se relata, né, planos proféticos, planos eventos escatológicos, sempre há a perfeição na indicação desses fatos. Mas quando se diz a planejamento pessoal, a Bíblia muitas vezes ela vai indicar para não fazer o errado, né? Simplesmente no aspecto de planejamento pessoal, ela não vai sempre simplificar, sempre faça isso que vai dar certo, sempre que faz isso vai dar certo, concretiza. A Bíblia aponta pontos que não é para fazer, né? Vamos, por exemplo, no Salmo 1, né, que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é que a Bíblia vai contra o sempre querer fazer bem, mas ela aponta também o que não é para fazer, né? Então ela indica de não andar junto com os ímpios. Na Bíblia, quando nós olhamos para essa expressão, né, para essa palavra ímpio, logo vem na mente que é uma pessoa corrupta, é uma pessoa criminosa, é uma pessoa que cometeu algum tipo de violência ou algum tipo de pecado que nós julgamos ser condenável, né? Mas, na verdade, quando a Bíblia cita a palavra ou expressão ímpio, nada mais é do que a pessoa sem Deus, né? Então, o ímpio na Bíblia é uma citação de a pessoa sem Deus. Então o ímpio ele pode ser uma pessoa de família, ele pode ser uma pessoa
de sucesso, ele pode ser uma pessoa que criou os filhos com a melhor educação, pode ser uma pessoa de sucesso financeiro, pode ser uma pessoa que de um sucesso extraordinário, né, a ponto de nós julgarmos de ser condenável, né? Mas simplesmente o ímpio é a pessoa sem Deus. É claro que os adjetivos contrários ao qual mencionei, né, aquela pessoa que comete violência, que comete atos de corrupção, que comete atos de desorganização, também se encaixa, né, na expressão ímpio. Mas muitas vezes o ímpio também, né, a pessoa sem Deus, ela tem um sucesso na vida, ela tem um certo tipo de sucesso financeiro ou algum tipo disso. Então o ímpio na Bíblia simplesmente é a pessoa sem Deus, né? Não é que devemos condenar, não é que devemos desprezar essas pessoas que nós julgamos ser ímpios, mas nós simplesmente temos a opção de não andar com ela. É claro que nós hoje podemos influenciar o nosso círculo de amizade, né? Nós podemos fazer, mesmo virtualmente, nós podemos definir o tipo de pessoas que nós seguimos, o tipo de pessoas que nós podemos andar, o tipo de pessoas ao qual nós podemos pegar conselhos ou acatar conselhos, mas deve-se haver um cuidado de com quem, como andar, né? Com quem que eu pego esses conselhos? Né? Qual tipo de pessoa que eu estou pegando esses conselhos? É claro que se pegarmos conselhos, se acostumarmos a pegar conselhos de pessoas fracassadas, a grande probabilidade de nós fracassarmos é grande. Se nós pegarmos conselhos de pessoas que venceram financeiramente ou venceram profissionalmente, a probabilidade de nós vencermos também é grande. Não que isso seja exato, eu estou andando com pessoas fracassadas, eu vou ficar fracassado. Eu estou mencionando que existe uma possibilidade, uma probabilidade maior. Porque se nós pensarmos, não vou andar com aquelas pessoas que nós julgamos estar fracassados, então a gente não prega o evangelho. Né? Então a gente não fala de Cristo para as pessoas que nós consideramos estar perdidas. Então há uma probabilidade, mas não quer dizer uma exatidão. Né? Nós podemos andar com pessoas fracassadas, mas nós podemos ser luz. Quando eu falo nós cristãos, né? Nós podemos andar em lugares que nós julgamos ser fracassados, mas ali nós podemos ser luz, nós podemos pregar a palavra e nós podemos também influenciar as pessoas a viverem bem, né? Mesmo em um estado, mesmo em um lugar que nós julgamos estar sendo fracassado ou desorganizados. A diferença aqui que eu quero mencionar é que nós podemos se equilibrar na palavra não, né? Não é porque a pessoa que nós julgamos ser ímpios, nós não vamos acatar os conselhos dela. Não é porque as pessoas que nós julgamos ser ímpios que nós vamos desprezar, que nós vamos condenar, que nós vamos fazer um desprezo financeiro, um desprezo pessoal, desprezo sentimental. Não, simplesmente nós podemos nos equilibrar nisso. Não podemos andar com o ímpio, mas não quer dizer que nós devemos condenar, vamos chutá-lo, vamos emocionalmente, vamos fazer com que ela se sinta um cabeçabaixo, né? Uma pessoa frustrada. Não, nós andamos e fazemos a diferença com esse quesito. Então, não andar com o ímpio quer dizer que para eu ter uma probabilidade, né, de eu fazer luz, de eu fazer diferença naquele lugar. Eu não preciso viver naquele lugar, mas eu posso simplesmente andar de longe, mas fazendo a diferença. Continuando no Salmo 1, onde, né, na indicação, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é deter-se? Né? Essa expressão colocada ali nesse salmo é não acatar, né? É não se envolver, né? É claro que na pregação da palavra, na divulgação do evangelho, nós temos que sim fazer as visitas habituais, ou visitas profissionais, ou visitas missionárias, mas muitas vezes pessoas estão acatando, o problema daquela pessoa que está sendo visitada está acatando para ela, e muitas vezes ela leva para dentro de casa e ainda discute com seu cônjuge ainda, né, vira momento de discussão, movimento de discussão dentro da casa, não consegue viver com os filhos só simplesmente porque teve uma visitação, né, vamos dizer assim, evangelística frustrada, né? E
não se acate, não se detenha, não pegue esse compromisso de problemas para você. É claro que nós devemos sim a trazer um ato de sentimento, um ato de apego. Olha, eu vou ajudar aquela pessoa, essa pessoa precisa de ajuda, eu vou direcionar ela para o emprego, eu vou direcionar ela para uma comunidade, eu vou direcionar ela para falar com um certo tipo de pastor, com um certo tipo de igreja, com um certo tipo de denominação, né? Eu vou direcionar ela, eu vou me sensibilizar com ela, mas eu não posso pegar aquele problema envolvido ali naquela ocasião, levar para casa, né? Não acatar, não deter-se, não aceitar isso para dentro de casa, né? Quando levamos para casa, é um ato somente de oração e de se apresentar perante Deus, né? Eu não posso tentar resolver o problema daquela pessoa que eu não conheço, simplesmente visitei ela, e tentar resolver em formas de briga, em formas de violência verbal dentro de casa, né? É importante que se tenha esse equilíbrio, né? Como mencionei no começo desse vídeo, né, a Bíblia ela aponta sim, né, projetos para nós dizermos o sim, né, mas também ela aponta o que não fazer, né? E esse não, né, esse não de Deus, esse não que a Bíblia apresenta, nós podemos nos equilibrar, né, a uma justa posição das nossas decisões, né? Nós podemos sim dizer um não, né? Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A expressão aqui, escarnecedores, vai estar ligado mais para a zombaria, né? Escarnecedores, pessoas que são mestres em condenar e não fazer, né? Então ela só quer condenar, ela só julga, ela só fala, ela só aponta, mas ela não quer fazer, né? Tipo colocar a palha no fogo, né? Coloca a palha no fogo, mas não quer nem que o fogo fique aceso, nem que o fogo apague. Simplesmente está colocando a palha só para ver o que acontece. Evitar de ficar perto de pessoas assim, né? É um não da Bíblia, né? A gente se equilibrar nesse não, né? Não fique perto desses tipos de pessoas que só zombam, que só tiram sarro, né? Que principalmente nessa era digital que vivemos, né? Às vezes nós nem conhecemos a pessoa a qual nós estamos seguindo nas redes sociais ou algum tipo de mídia digital ou de TV ou de rádio, nós nem conhecemos, mas nós acatamos conselhos dessas pessoas, sendo que tem pessoas ao nosso lado, às vezes até dentro da família, que estão nos aconselhando, mas nós não aceitamos esses tipos de conselho e preferimos dar razão àquele influenciador digital que nós só conhecemos pela tela, né? Não conhecemos no viver diário de como ele trata a família, de como ele trata os amigos, de como ele trata as situações, como ele lidar com as situações. Dá-se a impressão que a pessoa tem um sucesso financeiro, tem um sucesso profissional, um sucesso familiar, mas nós não sabemos como ele vive esse tratamento que ele tem no cotidiano diário, mesmo sem saber dessas situações que ele vive, mas simplesmente resolvemos dar ouvidos a eles e não damos ouvidos às pessoas que estão próximas. Muitas vezes nós desprezamos até os conselhos dos nossos pastores e simplesmente ouvimos pastores até internacionais, né? Nem conhecemos muito aquela pessoa internacionalmente bem sucedida, mas acatamos a esses conselhos, né? Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Desprezar esses tipos de atos, né? Não há nenhum tipo de desprezo ou vergonha, né, de fugir, né, de tal situação a qual você não sabe lidar, né? Não há vergonha nisso, né? Tem situações na vida da gente que o sistema nos influencia, não, encara, vai de peito aberto, peito fechado, vai em frente. Mas muitas vezes a situação nós não precisamos acatar, nós não precisamos se apegar, né? Simplesmente fugir, espera um pouco, né? Tira um pouco o pé, né? Freia, não precisa frear, mas tira o pé do acelerador, né? Anda mais devagar, né? Anda vagarosamente, pelo menos, né? Você reflete mais, medita mais, você pega melhores conselhos de outros locais, de outras pessoas. Ora, que haja um equilíbrio, né, nessa datação de planos ao qual nós fazemos. E dos demais, cuidado com a maquiagem do pecado, né? Muitas vezes o pecado ele se torna glorioso,
né? Por exemplo, muitas vezes na mídia ou no próprio sistema ao qual nós vivemos, o adultério virou agora amor livre, né? Ah, nossa, que legal, a pessoa, né, ela trai, ela bate na esposa, no esposo, ou bate no filho, normal, né? Isso aí acontece no mundo. Então estamos maquiando o pecado, né? Normal, traição se vê todo dia na TV, traição se vê todo dia na rua de casa, traição se vê todo dia no bairro, na cidade, ou no estado, ou no país que nós vivemos, ou até tal pessoa trai, e parece que fica normal, né? O adultério ficou normal, né? E parece que o mentiroso é aquele mente aberta extraordinário. Né? Muitas vezes até glorificamos o mentiroso, né? Muitas vezes nós vemos uma notícia de uma mentira, né? E nós até comentamos, nossa, olha, o cara é bom mesmo, a pessoa é boa mesmo, ela conseguiu enganar várias pessoas, olha, ela conseguiu mentir, ninguém percebeu que ela falou, olha como ele mente bem. Então o mentiroso parece que é glorioso, né? É aquele fascista extraordinário, nossa, como, olha, ele não vive aquilo, mas ele consegue convencer a pessoa, e glorificamos a mentira, né? Olha, a pessoa mente tão bem que nós nem percebemos que é mentira e acreditamos na verdade que ela simula, né? Que é a própria mentira. Cuidado com o tipo de maquiagem que nós estamos fazendo com o pecado, né? O adultério, tipo amor livre, a mentira, né? Cuidado com o tipo de maquiagem que nós estamos fazendo. E por sinal, né, o próprio Salmo 1, ele menciona a respeito da sua preferência de viver como árvore junto a ribeiros, né, aquele rio alimentando aquelas árvores, ou como a palha que o vento dispersa. Com quem que você está andando? Você está firmando as suas raízes? Você está firmando a concretização dos seus sonhos, dos seus planos? Com que tipo de fruto você está dando? Com que tipo de pessoas que você está andando? Quais os frutos daquela pessoa? Como que é o tratamento da vida com aquela pessoa? Que tipo de fruto? Ou você é como a palha que o vento dispersa? Vai para lá, vai para cá, vai para frente, vai para trás. O sistema está falando que é para fazer isso, então vou fazer isso. O sistema está falando que está acontecendo isso, então eu vou acreditar. Não preciso nem pesquisar, não preciso nem criticar, eu não preciso nem ter o senso de pesquisa. Então eu vou levando. Não, né? Árvores vivendo em perto de ribeiros de águas, né? Você tem uma posição onde você cria raízes, onde você cria frutos, né? E não simplesmente como a palha, né, que o vento dispersa. Então, o que eu faço com esse vídeo? Tenha equilíbrio, né? Não é porque você julga a pessoa que está condenável, ou seja, o ímpio, né, a pessoa sem Deus, não quer dizer que nós vamos desprezar, nós vamos condená-las, nós não vamos nem conversar, nós vamos simplesmente chutá-la do nosso convívio do cotidiano. Se equilibre, né? E se equilibre no não, né? Não é simplesmente que teremos o sim na nossa vida, né? Todas as vezes que nós diremos, vai dar certo. Não, muitas vezes vai dar errado. Mas como lidar com esse errado? Como que eu trato esse errado? Eu tenho a opção de acatar o erro para mim, eu viver o erro para mim, ou eu corrigir esse erro e não errar mais, né? O que eu faço? E que tipo de pessoas eu estou escolhendo para estar do meu lado? E eu vou acatar as decisões dessas pessoas, né? Essas pessoas merecem a minha companhia, a minha sujeição de amizade? Como que eu julgo essa pessoa? Não é simplesmente pela vestimenta, ou pela maneira de comer, ou pela nacionalidade dela, eu vou desprezar essa pessoa? Não, eu posso viver com ela, eu posso simplesmente discutir ideia com ela, mas eu não preciso andar, né? Eu não preciso viver o que ela vive. Simplesmente eu posso acatar decisão, acatar uma sugestão dela, mas eu não preciso viver com o problema dela. Eu posso simplesmente me assimilar com ela, me sensibilizar com isso, né? Influenciar ela a vencer, mas eu não preciso viver com o problema dela. E dos demais,
curta esse vídeo, né? Se você gosta desse tipo de expressão, desse tipo de formulação de opinião, né? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? Com aquela pessoa que mereça ouvir esse vídeo. Valorize, né, esse tipo de trabalho, né? Que não é fácil, né? Principalmente nessa terra sem lei, né? Que é a internet. Mas a internet também, ela tem ferramentas influenciadoras que motivam as pessoas a viverem bem. Então curte esse vídeo, né? Compartilhe, curte esse canal, né? Se inscreva nesse canal, né? Porque pelo menos, né, isso nos motiva, né? Nos influencia a produzir ou conteúdos iguais a esses ou melhores do que esse. Obrigado por acompanhar esse vídeo, obrigado mesmo, até mais e tchau.